Glória a Deus, glória a Jesus, motivo de alegria estar aqui mais uma vez reunido com cada irmão, com cada irmã, nesse dia de campanha, que o Senhor possa derramar a tua misericórdia sobre a nossa vida, que nós possamos concentrar a nossa vida espiritual em Deus, porque Ele é um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. Sem Deus nós não somos nada. Estamos aqui nessa campanha, o revestimento espiritual. Precisamos nos revestir da palavra do Senhor. É como a própria palavra de Deus diz, que a nossa batalha não é contra sangue, não contra carne, e é sim contra as hostes do vil tentador. Nós estamos em uma batalha espiritual e precisamos sim nos revestir, porque se nós não nos revestir, seremos combatidos logo pelo inimigo. Temos que estar com a visão em Deus e procurar a proteção divina para que nós venhamos enfrentar qualquer dificuldade, qualquer gigante, qualquer tribulação. Devemos usar as armas que Deus nos deu, como fala lá em 1 Samuel, texto-chave hoje, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38 ao 40. Saul vestiu a Davi da sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca a usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia a saber no surrão. E lançando mão na sua funda, foi se achegando ao filisteu. Percebe-se aqui, irmão, que Davi estava indo para pelejar contra o gigante Golias. A palavra do Senhor está dizendo aqui que Saul veio até Davi, vestiu Davi de toda a armadura ali humanamente falando, né, para se proteger. Só que Davi ali, ele não quis essa armadura. Davi foi sem armadura alguma, humanamente falando. Mas aqui na frente, ele pega a tua funda, pega ali, passa ali nos ribeiros, pega 5 pedrinhas lisas e vai. Aqui, humanamente falando, Davi não estava com nenhuma proteção, fisicamente falando. Davi estava despreparado, estava desarmado. Mas espiritualmente falando, Davi tinha uma armadura espiritual. A introdução desse texto aqui, irmão, vem nos trazer que ao recusar as armas de Saul, ele preferiu usar suas próprias armas de pastor. Davi nos ensina que as armas mais eficazes são aquelas que Deus nos deu para cada um. Deus entrega um tipo de ferramenta, não adianta Paulo querer usar as ferramentas de Pedro, ou Pedro usar as ferramentas de Paulo. Cada um deve saber usar bem as ferramentas que Deus lhe deu. As ferramentas que Davi mais sabia usar eram as ferramentas de um pastor. Foi essa a atitude de Davi que o levou à vitória. Porque Davi, irmãos, ele não era um soldado de guerra. Não, Davi era um pastor de ovelha. Então, o que essa mensagem traz para nós, nós temos que aprender a lutar em uma batalha com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que o Senhor nos deu. Deus, ele nos capacita dia após dia. Não tem como eu não saber, uma comparação, um exemplo, eu não saber atirar e querer ir para uma batalha usando uma arma. Foi a questão de Davi. Davi aqui nunca tinha participado de uma guerra, nunca tinha ali utilizado uma espada. Davi, como a palavra de Deus diz, cheirava ovelha, porque ele dedicava aquilo que ele fazia. Então Davi, ele utilizou ali aquilo que ele tinha em mãos. Por isso que é necessário, meus irmãos, nós preferir usar as armas, as ferramentas ali que Deus nos deu. Deus nos dá armas espirituais para lutar. Deus nesta noite está dando armas espirituais para você.
Mas você precisa de um revestimento, eu e você precisamos nos revestir da palavra do Senhor. Um revestimento espiritual, não exterior, e sim interior. Uma mudança de vida, mudança de comportamento, uma mudança de visão, de atitude, um pensamento centralizado em Cristo. Quando estamos revestidos, meus irmãos e minhas irmãs, o diabo não tem domínio sobre a nossa vida. Mas quando nós estamos desprotegidos, somos vulneráveis. Quando estamos debaixo da mão do Senhor, do Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra, cria-se uma proteção. É como se nós tivéssemos, é como uma galinha quando os pintinhos ali estão debaixo dela, eles estão protegidos da chuva, do perigo. Quando eles estão distantes, o devorador vem e pega. Assim é o cristão. Quando o cristão se encontra perto do Senhor, ali há uma proteção espiritual. Ali há um revestimento espiritual. Quando o cristão se encontra distante do Senhor, o devorador vem e brama. Porque a palavra de Deus diz que o demônio anda ao nosso redor, o nosso inimigo, né, anda ao nosso derredor, como um leão, bramando por uma alma. E aqui o primeiro ponto, meus irmãos, é ao recusar a armadura de Saul, Davi preferiu ali usar a armadura de quem? De Deus. Vamos abrir lá em 1 Samuel 17:45 para entender. 1 Samuel 17:45. O que está na palavra aqui? Ele ali ao recusar a armadura, né, de Saul, a armadura humana, a armadura ali feita por mãos humanas, Davi preferiu usar a armadura do Senhor Jesus, a armadura de Deus. 1 Samuel 17:45. Vamos estar lendo aqui para compreender. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Percebe-se aqui, irmão, ó? Davi virou para o gigante e falou: Ei, você está vendo que essa lança com esse armamento aí terreno, com coisas, com espada, com lança, com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então ele estava indo em nome do Senhor, ele estava com um revestimento espiritual. Apesar de usar as armas comuns de um pastor de ovelha ali, naquele dia, a confiança de Davi era no nome do Senhor dos Exércitos. Então quando nós for nessa caminhada da fé, ter este pensamento, nós temos que sempre colocar o nome do Senhor na nossa vida. Que seja feita a vontade de Deus. Davi usou as armas que ele estava acostumado, que ele tinha entendimento, que ele tinha experiência. O cajado, as pedras, o alforje, a funda. Deus quer usar os nossos talentos, irmão, natural. É o que mais estamos familiarizados. Não adianta queremos usar a arma dos outros, não tem condição. Em Efésios capítulo 6, Paulo aconselha ali nos revestirmos de toda a armadura de Deus. A armadura que serve para nós são aquelas que o Senhor já nos ensinou a usar. As nossas armas são as mais poderosas. Em 2 Coríntios fala que a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, não, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então está escrito também que devemos nos equipar da palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Paulo diz que devemos nos revestir das armas da luz. O que esse texto vem nos ensinar, irmãos? Que Jesus Cristo colocou à disposição da igreja as armas mais poderosas do universo, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra inimigos espirituais que só podem ser vencidos com armas espirituais. Temos que ter essa visão, temos que ter esse entendimento. Porque, meus irmãos, existe 4 escolas da vida para nós pegar de exemplo aqui. Em 2 Reis, eu estou lendo aqui, 2:1-6 vai dizer:
Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Disse Elias a Eliseu: Fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Então aqui existe 4 escolas da vida que eu quero que os irmãos entendam hoje. Primeira, Gilgal. Segunda, Betel. Terceira, Jericó. Quarta, Jordão. Está escrito aqui na palavra em 1 Reis 2, do 1 ao 6. Nós vamos aprender, irmão, através destes 4 lugares que Elias visitou, antes de ser arrebatado para o céu, Gilgal, Betel, Jericó e Jordão, como os 4 estágios da vida do homem de Deus. Gilgal representa o nosso primeiro amor. Betel, o nosso período de preparação. Jericó representa o nosso período de desafios e grandes conquistas. O Jordão representa o nosso período de maturidade, afirmação e estabilidade no reino do Senhor. Gilgal, o primeiro estágio da vida do cristão é Gilgal. Gilgal foi o primeiro acampamento de Israel depois de passar o Jordão. Foi em Gilgal que tudo começou. Gilgal tornou-se a primeira escola de vida para a nova geração dos filhos de Israel. Foi em Gilgal que Josué circuncidou a nova geração. Foi em Gilgal que os filhos de Israel celebraram a primeira Páscoa. Foi também em Gilgal que a Arca da Aliança pernoitou todos os dias em que o povo rodeava as muralhas de Jericó. Gilgal, irmãos, é o lugar que nos faz lembrar do nosso primeiro amor. Gilgal ali é onde nós temos o pensamento de início. Eis que onde tudo começa, a caminhada da fé, eu e você teve um início. Nós teve um começo para estar até aqui onde nós estamos hoje. Betel é o estágio da vida do cristão. O nome Betel, meus irmãos, significa casa de Deus. Betel era o centro da adoração mais importante de Israel. Antes de Jerusalém ser conquistada por Davi, Betel foi o lugar onde o patriarca Abraão ali armou a sua primeira tenda na terra de Canaã. Está lá em Gênesis 12, 8. Betel foi o lugar onde Jacó teve o seu primeiro encontro com Deus. O próprio Senhor se apresentou a Jacó como Deus de Betel. Deus ordenou, irmãos, a Jacó que voltasse a Betel para renovar com o Senhor a sua aliança. Betel se tornou o lugar onde os filhos de Israel consultavam a Deus. Betel era um lugar de consagração na presença do Senhor. O povo não subia ali até Betel com as mãos vazias, não. Betel representa a segunda escola da vida, um estágio mais desenvolvido na vida do cristão. Em Betel, o cristão já pode ser melhor avaliado. O terceiro estágio da vida cristã é Jericó. O nome Jericó significa o que, irmão Alexandro? Lugar da fragrância, lugar de fragrância, ou cidade do bálsamo. Foi ao pé de Jericó que o Senhor deu a Josué a estratégia de conquistar da cidade. Prostituta Raabe ali e toda a sua família foi salva em meio à destruição de Jericó. Jericó simboliza, irmãos, um mundo que deve ser conquistado pela igreja militante, rasgando o pecado, derrubando muralha, quebrando barreiras. Foi em Jericó que Jesus abriu os olhos do cego. Foi em Jericó que Zaqueu recebeu a visita de Jesus Cristo, Salvador do mundo. Está escrito que desceu um homem de Jerusalém a Jericó e foi espancado pelos salteadores no caminho a Jerusalém, simboliza o lugar da comunhão com Deus. Jericó simboliza o mundo perdido. Porém, Jesus Cristo, o bom samaritano, que veio a este mundo para resgatar o pecador ferido pelo inimigo, curar as suas feridas, através do seu precioso sangue, pelo poder do Espírito Santo. Nesta terceira escola da vida, irmãos, o cristão já se encontra amadurecido, preparado para conquistar vidas para Cristo. Jordão. Jordão foi o local onde o Senhor foi batizado, né, irmãos? Representa, no meu entendimento, o quarto estágio da vida do cristão, é o Jordão. Jordão é o mais notório, né, irmãos? Misterioso, o rio da Bíblia, grandes acontecimentos ali da Bíblia estão associados ao rio Jordão. Neste estágio ali da vida, o cristão já atingiu o ápice da sua carreira
e pode também testemunhar ali dos grandes milagres de Deus. A travessia do Jordão é uma das grandes maravilhas registradas nas Escrituras, enquanto que o Mar Vermelho só se abriu uma única vez. O Jordão se abriu por cerca de 3 vezes nas Escrituras Sagradas. O general sírio Naamã foi restaurado da sua lepra após mergulhar 7 vezes no rio Jordão. João Batista aparece batizando multidões de pecadores arrependidos no rio Jordão. Jesus também foi batizado no rio Jordão. Após ser batizado, irmãos, no rio Jordão, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma contemporânea sobre Jesus. E o Pai reconheceu a filiação divina de Jesus. Em Lucas 4:1 vai dizer que Jesus voltou do Jordão cheio do Espírito Santo. O Jordão simboliza o lugar das grandes experiências com Deus e dos grandes milagres. Você pode estar se perguntando: uai, irmão Alexandre, tanta coisa que você falou, que você pronunciou, mas nós não entendemos completamente nada. Aonde você quer chegar com isso? O que você quer dizer com isso, irmão? Bem, meus irmãos, eu quero concluir essa mensagem, dizendo que, baseado aqui nesses relatos das 4 escolas da vida, devemos tirar proveito de cada estágio de nossa vida, meus irmãos, neste mundo, extraindo lições espirituais importantes para o nosso crescimento espiritual, pois a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, baseado nessas mensagens que nós acabamos de ler, temos que todas as coisas que nós for caminhando aqui nessa terra, devemos tirar proveito de cada estágio, tirar lições, buscar aprender mais e mais do Senhor Jesus. Que Deus ele possa, irmãos, abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa. Vamos estar aqui orando um pouquinho, porque o Senhor é grande na nossa vida, é maravilhoso. E que Deus venha abençoar cada vez mais e mais a nossa vida aqui nessa terra, porque sem a presença do Senhor nós não podemos ir a lugar algum. Sem Cristo Jesus não há força, não há esperança, não há nada que nós podemos fazer nessa terra, a não ser buscar a presença de Deus poderoso. Pai querido, Pai amado, eis-me aqui mais uma vez na Tua presença, Espírito Santo. Pai, nós compreendemos na Tua palavra aqui, Jesus, e entendemos que existe, ó Deus, uma batalha espiritual, ó Pai. Entendemos também, Jesus, que essa batalha não é contra sangue nem contra carne, e sim, ó Pai, contra seres espirituais. Compreendemos também, Espírito Santo, que nós necessitamos revestir do Teu poder, revestir espiritualmente, ó Pai, não fisicamente, mas sim espiritualmente, ó Pai, para que nós venhamos resistir aos ataques do inimigo, Espírito Santo. Sabemos, ó Deus, que os dias são mais, que o inimigo está trabalhando a todo momento, todo instante, mas que o Senhor Jesus, amado Jesus querido, venha entrar na nossa vida, meu Pai, fazer morada. Vem nos revestir, ó Pai, com o Teu poderio, Espírito Santo da verdade. Vá de encontro, ó Pai, aquelas almas, ó Deus, que estiverem ali presentes no culto ontem, ó Deus. Reverte eles, ó Pai, reverte a mente, o coração, para que eles venham buscar mais em Ti, ó Pai. Espírito Santo de Deus, somos completamente, ó Pai, necessitados de Ti, Pai, porque sem Ti não há vida, não há esperança, não há mundo, Pai, não há nada. Tudo inicia no Senhor e termina no Senhor, porque o Senhor é o princípio, o meio e o fim, é o alfa, o ômega. Aqui encontramos, ó Pai, na condição de servos, falhos e necessitados de Ti, Pai.
Se ainda encontramos de pé, Espírito Santo, é pela tua infinita misericórdia. Se ainda encontramos de pé, ó Pai, é pela tua infinita bondade na nossa vida, meu Pai. Pai, entre e faça morada em nosso meio, Jesus. Que o Senhor possa, meu Deus, ir de encontro, ó Pai, a cada irmão, a cada irmã. Que o Senhor possa, meu Pai, fortalecer e nos dar condição, meu Pai, para prosseguir, para continuar, seguir em frente. Embora, meu Deus, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não vemos solução, mas o Senhor nesta noite nos ensina a olhar para frente, a buscar no Senhor, a entrar na peleja, buscando fortalecimento espiritual, para que Deus venha operar grandes bonanças na nossa vida. O tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, ó Pai, nos fortaleça, nos direciona, nos dai graça para continuar, ó Pai, cada vez mais e mais nesta caminhada. Nos dai sabedoria, conhecimento, entendimento da Tua palavra, meu Deus. Repreenda do nosso meio toda devassidão, meu Pai, tudo aquilo que não agrada a Ti, tudo aquilo que não convém ao Senhor Jesus. Ó Espírito Santo da verdade, eu preciso de Ti, meu Pai. Eu preciso voltar, ó Pai, àquele primeiro amor. Nós necessitamos voltar, ó Pai, na Tua presença, meu Pai. Voltar à primeira casa para buscar mais, cada vez mais, ó Pai, o Teu poder, a Tua graça. Espírito Santo de Deus, venha sobre mim, meu Pai. Venha sobre mim, meu Pai, cada vez mais. O Senhor sabe dos nossos desejos, ó Pai, das nossas necessidades, ó Pai, das nossas vontades. Que o Senhor possa, meu Pai, nos guiar na direção do Espírito Santo, ó Pai, para que nós venhamos, ó Deus, buscar em Ti, ó Pai, o aperfeiçoamento divinal, buscar em Ti, ó Pai, a libertação, o renovo, a restauração. Que o Senhor possa, meu Pai, tocar cada irmão, cada irmã, com o Teu poder, ó Pai, com a Tua unção, com a Tua graça. Nos reverte, Espírito Santo da verdade. Nos reverte, Espírito Santo de Deus. Entra, meu Pai, faça morada em nós. Faça morada, meu Pai, em nosso meio. Ó Espírito Santo do Senhor Jesus. Pai, precisamos, ó Pai, ser direcionados, ó Pai, pela Tua presença, pela Tua palavra, meu Deus. Ó Pai querido, Pai amado, sem Ti, meu Pai, nós não temos nem o que fazer nessa terra, meu Pai. Precisamos, Espírito Santo, ser preenchido por Ti, ó Pai. Deus, aqui estamos, ó Pai, procurando ser fortalecido por Ti, meu Pai. Ó Deus amado, Deus querido, no término dessa campanha, meu Pai, que fizemos aí, ó Pai, do revestimento espiritual, que teve aí, ó Deus, 10 dias de campanha, que o Senhor possa, Espírito Santo, nos dai conhecimento, nos dai mais força, nos dai mais sabedoria, para que nós venhamos prosseguir, ó Pai. Eu creio, meu Deus, que esses 10 dias de campanha, meu Pai, não foi por acaso, Espírito Santo. Teve um propósito, teve uma finalidade, ó Pai. O Senhor operou, Jesus. Eu creio que o Senhor operou porque eu pude contemplar, ó Deus, a ação do Senhor, ó Pai, em meio a essa campanha. Eu pude ver, ó Pai, tão grande é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor na nossa vida, meu Pai. Espírito Santo de Deus, Santo, 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 Santo é o Senhor. Pai, aqui está, meu Deus, no término dessa campanha, meu Pai. Mas que não vai parar por aí, ó Pai. Vamos estar fazendo mais campanhas para a honra e glória do Teu nome, Espírito Santo. Deus vai de encontro a cada alma, a cada irmão que participou desta campanha, que teve a fé aqui de participar. Que o Senhor possa operar, meu Pai, na vida de cada um, ó Pai. Que o Senhor possa derramar a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção. Ó Espírito Santo, o Senhor é grande, meu Pai. Eu Te agradeço, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, é puro. Te louvamos e Te adoramos, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ó Pai. Obrigado, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Irmãos, eu quero falar aqui também um pouco sobre, no término dessa campanha que nós vamos estar concluindo hoje, de 10 dias de campanha, revestimento espiritual. Eu quero dizer para os irmãos o segredo de uma igreja bem-sucedida, meus irmãos. É baseado lá em Atos 2, Atos capítulo 2, versículo 42 e 44. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor,
e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que ia sendo salvos. Vou estar falando um pouco, meus irmãos, para que você venha aprender mais da palavra do Senhor no término dessa campanha, que você possa ser fortalecido pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. Bem, meus irmãos, com um pouco conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, aqui nesse texto sagrado nós temos um modelo de uma igreja bem-sucedida. A igreja primitiva, irmãos, era a matriz, que serve de modelo para todas as demais igrejas cristãs. Qual era o segredo, irmão Sandro, dessa igreja avançar? Qual é o segredo de seu avanço? Qual é o segredo de seu crescimento, de sua marcha vitoriosa? Tem sido ideal, irmãos, o perseguido por todas as igrejas cristãs que almejam a restauração do autêntico e verdadeiro cristianismo. Primeiro ponto, irmãos, eu entendo aqui a perseverança na doutrina dos apóstolos. O primeiro segredo de uma igreja bem-sucedida é a perseverança na doutrina apostólica. Os cristãos primitivos ali perseveraram na doutrina dos apóstolos. Atos 2, aqui que nós acabamos de ler, está dizendo. O que é doutrina? Eu não sei o que é doutrina. Doutrina, irmãos, é um conjunto de princípios em que se baseia um sistema religioso, político ou filosófico. Doutrina nada mais é do que um sistema de ensino. Os apóstolos ali foram escolhidos por Deus para formular o sistema de ensino da igreja. Paulo diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Jesus é a pedra angular. Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, antes de Paulo passar a mensagem, ele recebeu de Deus para passar para mim e para você. Paulo ali, irmãos, tem um momento que ele elogia a igreja tessalônica, dizendo, outra razão ainda temos-nos para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste que é de Deus, acolheste não como a palavra de homens, e sim como em verdade, a palavra de Deus, qual foi feito, está operando eficazmente em vós o que credes, perseverar na doutrina dos apóstolos e perseverar na própria palavra de Deus. O apóstolo Paulo ali diz, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi ou aprendi de homem algum, mas é mediante a revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro também fala na palavra do Senhor, irmão, que porque não devemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmo fomos testemunhas oculares da sua majestade. Portanto, os apóstolos nos transmitiu o que recebeu em primeira mão do Senhor Jesus Cristo. Recusar em nossos dias e dar ouvido à sã doutrina sintoma de apostasia espiritual, que o Senhor nos guarde. Segundo ponto, irmão, é perseverança na comunhão e no partir do pão. É o segredo de uma igreja bem-sucedida, é perseverança na comunhão. Os cristãos primitivos ali, eles perseveraram na comunhão, no partir do pão. O que é comunhão? Eu não sei o que é isso. Às vezes você está perguntando o que é comunhão. Comunhão, meus irmãos, é o ato de comungar, compartilhar das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos, das mesmas visões. Há comunhão de pensamento, comunhão de ideias, comunhão de bens, comunhão de Jesus, comunhão do Espírito Santo, comunhão com Deus. Quando há comunhão de ideias e de pensamento, irmão, não há espaço para desavença, não há espaço para contenda, não há espaço para divisão. Não. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo afirma, irmão, que fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós também fomos chamados para a comunhão e não para a confusão, não para a divisão, não para a contenda, não para a intriga, não para a maledicência, não. O Senhor nos convidou, irmãos, para a unificação, unidade do Espírito Santo. Eu ainda estou devendo esse estudo, mas eu estarei dando ele aqui no canal, a unidade do Espírito Santo em nossa vida.
Paulo pergunta, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Os cristãos primitivos tanto comungavam o pão da Santa Ceia, como também comungavam o seu pão com os necessitados. Paulo desejava que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. O terceiro segredo é a perseverança na oração. Por que perseverança na oração, irmão Alexandre? Porque, irmãos, hoje nós estamos passando por um momento que os crentes, os cristãos estão tentando driblar a oração. Está tentando fugir da oração. Você vê que o povo, às vezes, vão para o culto ali, já chega, já na metade, já quase acabando a oração, sendo que a oração é o pilar para manter a igreja de pé. É o terceiro segredo de uma igreja bem-sucedida, irmãos. É a perseverança na oração. O cristão primitivo, eles perseveravam na oração. O que é perseverança? Perseverança é o ato de persistir na busca daquilo que almejamos. Perseverança é sinônimo de constância, firmeza, persistência. Está escrito, irmãos, que diariamente perseverarem unânimes no templo. Boa parte dos cristãos em nossos dias tem se tornado cristãos domingueiros. O que é cristão domingueiro, irmão Alexandre? Só vão à igreja no domingo. Os cristãos primitivos frequentavam os cultos todos os dias. Isso fala de constância e firmeza. Paulo dizia que regozijar na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Perseverai na oração, vigiando com ação de graça. Está escrito orai sem cessar. O povo está cessando de orar. Está completamente diferente. Quarto ponto que eu vejo também é a perseverança na adoração a Deus. Quarto segredo de uma igreja bem-sucedida é perseverar na adoração ao Senhor. Os cristãos primitivos perseveravam diariamente no templo, louvando a Deus, contando com simpatia a todo o povo. O que é adoração? Adoração é o ato de louvar, reverenciar, prestar culto a Deus. Os cristãos primitivos faziam isso todos os dias no templo. Está escrito, alegrai-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrai-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, que faz pôr os irmãos quando é necessário. Amém, irmãos? Temos que ter esse pensamento. Temos que reunir. Temos que contar salmo ao Senhor. Porque vai à igreja, irmãos, quando vamos à igreja, ali temos que ter. Paulo diz, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunir. Há muito a se fazer. Um tem um salmo para falar, outro uma doutrina, este traz revelação, outro uma língua, outra interpretação. Seja tudo feito para quê? Para a edificação do Senhor. O quinto segredo também é a evangelização fervorosa todos os dias. O quinto segredo de uma igreja bem-sucedida é a evangelização fervorosa todos os dias. Os cristãos primitivos perseveravam diariamente no templo, louvando a Deus, contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Todos os dias havia salvação de almas na igreja primitiva. Será que está havendo isso em nossos dias? Está escrito que muitos, porém, dos que ouviram a palavra e a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Aleluia. Aleluia, Jesus. Está escrito que o apóstolo Paulo e Barnabé evangelizaram fervorosamente a cidade de Antioquia da Písidia. Os gentios regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor. Creram todos os que haviam sido destinados ali para a vida eterna. Divulgava-se a palavra do Senhor todo aquele que daquela região. Está escrito que, tendo eles orando, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A igreja primitiva evangelizava com fervor e pregava com ousadia a palavra de Deus.
Ah, irmão, mas o que você quer dizer com isso? O que você quer trazer para nós? Conclusão. Deus ele está à procura de uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, persevera na comunhão, no partir do pão, persevera na oração, persevera na adoração a Deus todos os dias, evangeliza com fervor todos os dias. Tendo estas 5 características, ninguém impedirá o sucesso desta igreja. Os desafios são muito grandes. A população mundial cresce assustadoramente e Deus deseja salvar almas todos os dias. Mas para isso acontecer, meu irmão e minha irmã, temos que estar revestidos espiritualmente. Tudo é voltado para o revestimento espiritual. Quando procuramos ali nos achegar para perto do Senhor, quando nós procuramos ali aproximar-se de Deus, o mal tem de se afastar de nós. É necessário, meu irmão, nós buscar essa visão espiritual, essa visão celestial. Entender que Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus de maravilha. Temos que clamar ao Senhor enquanto podemos achar, porque haverá um momento que não vamos encontrar esse Deus. Amém, meus irmãos? Eu creio que nesta campanha que fizemos aí, vocês vão receber grandes coisas da parte do Senhor. Basta você crer, você confiar, buscar, acreditar naquilo que o Senhor lhe entregou, porque às vezes nós acabamos que ser muitos murmuradores, acabamos duvidando. Por que muitas pessoas ali não conseguiram chegar à terra prometida? Devido à murmuração, devido à dúvida. Creia no Senhor, confie nele, o mais ele fará. Que Deus venha abençoar cada irmão, cada irmã. Que essa campanha venha servir de incentivo para você. Faça a sua campanha aí na tua casa, no teu lar. Procure intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Procure se achegar diante do Senhor, que Ele tudo fará na tua vida. Agradeço a vocês que estão inscritos neste canal, que participaram dessa campanha, que deu credibilidade aqui na oração, na palavra, e Deus vai te honrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E logo em breve, assim, quando o Senhor desejar, estaremos iniciando outra campanha. Conto com cada irmão, cada irmã, para participar também, para estar buscando mais a força espiritual que vem da parte do nosso Deus, porque sabemos que sem o Senhor, nós não somos nada. Vamos estar fazendo uma pequena oração de reflexão. Pai querido, Pai amado, aqui nos encontramos, ó Deus, como um corpo, como igreja, aqui de pé, Espírito Santo, entregando esta campanha, meu Pai, revestimento espiritual, que através dessa campanha, Jesus, o Senhor possa revestir cada irmão, cada irmão, cada irmão e cada irmã na Tua palavra, na oração, no jejum, na vigilância, na santificação, que o Senhor possa, Espírito Santo, dirigir vidas nesta noite, ó Pai. Que o Senhor possa levantar, ó Pai, mulheres e homens de Deus com mansidão, com amor, com moral, com ética. Que o Senhor possa, Espírito Santo, derramar o azeite, ó Pai, naquele vaso, ó Pai, que foi limpo, que foi purificado. O Senhor possa derramar o Teu azeite, o azeite da Tua justiça, o azeite da Tua unção, da Tua graça. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a tua bênção está indo em direção à tua casa, ao teu trabalho, ao teu casamento, à tua família. Creia somente, tome posse, que verás a glória de Deus. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus.